Pai do Senhor, tem alguém me ouvindo? Eu não consigo ver se tem comentário. Eu não tô conseguindo ver. Mas nós vamos começar agora, porque já estamos com o nosso tempo bem exíguo. Olha, a Juscelia, Belo Horizonte, Minas Gerais. Que bênção, Juscelia. Estamos muito felizes em receber vocês aqui. Pessoas de tantos lugares, né? E o que me encanta, a Gisele, boa noite, Pai do Senhor, Gisele. O que me encanta nas lives é que a gente pode se conectar de tão longe, né? Tantas pessoas distantes que a gente pode se aproximar. Hoje a gente vai ter um estudo muito especial que o Senhor colocou no coração da Tia Cleide. E eu vou desligar a música aqui agora para a gente poder começar. Vamos abrir as nossas Bíblias, vamos fazer uma oração primeiro e vamos abrir as nossas Bíblias lá, se já quiser abrir, lá em Neemias. Neemias, capítulo 4, no versículo 6. Nós vamos fazer uma oração para dar início. São Pedro da Aldeia. Fica onde, Gisele? São Pedro da Aldeia? Também em Minas ou outro lugar? Vou fazer a oração e depois eu vou olhando os comentários. Senhor meu Deus, nós louvamos e bendizemos ao teu santo nome, ó Pai. Obrigada por essa noite, por tua palavra, ó Pai, que o Senhor deixou para nós, ó Pai, que é a nossa regra de fé e prática. Nós te pedimos em nome de Jesus que a cada dia mais nós sejamos capacitadas, ó Pai, que sejamos cheias do teu Santo Espírito, que a nossa alma seja transformada, que ela seja renovada pelo teu Espírito Santo, Senhor. Nos conduz, ó Pai, nessa caminhada aqui nessa terra, porque sabemos que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós cremos que o Senhor está contigo e é o Senhor quem batalha todas as nossas lutas. O Senhor está conosco. No nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e te agradecemos. Senhor, fica conosco. Amém. Amém? Então vamos abrir bem rapidamente as nossas Bíblias. Em Neemias 4, versículo 6. Vamos ler? Assim, edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Eu gostaria também de ler aqui Neemias 3, 6. 2, peraí, deixa eu localizar. Em Neemias 1, 11. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e às dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dê-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Bom, Neemias, ele deixou uma situação bem confortável que ele tinha de copeiro. Quando ele ouviu falar, Neemias, quando soube da situação que estava Jerusalém, a sua cidade natal, a cidade dos seus antepassados, e a situação que estava aquele povo, ele se entristeceu muito. E ele se movimentou, ele quis fazer algo. Ele deixou aquela posição confortável que ele tinha lá, sendo copeiro do rei da Pérsia, e foi batalhar. Ele foi para o campo de batalha. O seu novo ofício agora envolvia motivar aquele povo a reconstruir os muros da cidade, porque aquele povo já estava desmoralizado diante dos seus inimigos. E embora Neemias tenha sofrido muito, porque não foi fácil para ele, porque inúmeras oposições ele teve, os vizinhos não queriam que ele reconstruísse os muros daquela cidade. Mas ele teve muita perseverança e ele entendeu que com fé, oração, integridade e ajuda de Deus, os servos do Senhor são bem-sucedidos. Então, quando nós colocamos Deus na frente de tudo, nós somos bem-sucedidos em nossas vidas.
Para começar a falar sobre a edificação desses muros, na verdade a gente vai trazer isso para o lado espiritual, o lado para o lado das nossas vidas. Nós vamos trazer isso para nós. O homem, ele é tridimensional. A princípio nós vamos falar, explicar essa tridimensão do homem. Ele é tridimensional como? Por que ele é tridimensional? O homem, ele é espírito, nós somos espírito. E possuímos uma alma, né? E nós habitamos um corpo. O espírito, ele tem consciência de Deus. Quando nós temos um novo nascimento, é o espírito que se transforma, ele se transforma, né, pela ação do Espírito Santo de Deus. Então, o espírito, nosso espírito tem consciência de Deus. A nossa alma, ela tem consciência de si mesma. E o corpo tem consciência da matéria. Então, o que a gente aprende com isso, né? Com o nosso espírito, nós podemos tocar o reino espiritual. Com a nossa alma, nós tocamos o reino intelectual, emocional, volitivo, que é a nossa vontade, e isso é a nossa personalidade. Hoje o tema que a tia Cleide colocou foi personalidades restauradas. Restauração, porque nós somos edificados como casa espiritual. Mas nós precisamos ser restaurados. A nossa alma precisa de restauração, né? Então, ela diz respeito a tudo isso, ao intelectual, ao emocional e às nossas vontades. E o corpo, ele tem consciência do meio físico, né? Da matéria. E a obra de salvação, ela precisa atingir essas três áreas, né? A primeira área, o Espírito Santo, ele recria o nosso espírito quando nós temos um novo nascimento. E isso está bem claro para cada um de nós, né? Então, quando nós somos recriados, o novo nascimento tem que haver algumas mudanças, né? Nós temos aqui, eu separei só alguns versículos, se você quiser anotar, anote, se você quiser só ouvir, mas é importante anotar para depois você estar estudando. A restauração do templo, né? Regeneração do espírito. Como que acontece, né? Aqui em Neemias, lá em Neemias 1:9, o que Neemias disse? Que Deus havia falado lá para Moisés, antigamente, em outros tempos, e que estava escrito que Deus havia falado com seus servos. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Neemias 1:9. Então, com o novo nascimento, nós somos transformados. E como que isso acontece? O nosso corpo, ele é templo do Espírito e a palavra de Deus nos diz isso. Lá em 2 Coríntios 5:17, fala assim, ó, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a partir do novo nascimento, nós estamos agora sendo o templo do Espírito Santo. Nós aceitamos a Cristo Jesus e somos transformados. Rio de Janeiro, região dos Lagos, que bênção! Igreja Nazarena de São Pedro, né, da aldeia. Paz do Senhor Jesus, tia Cleide. Então, aí tá, nós aceitamos a Jesus, nós já sabemos que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Nós nos tornamos filhos de Deus. Como assim que nós nos tornamos? A palavra do Senhor nos diz isso. Em João 1:12. Mas todos quantos o receberam, então nós recebemos a Jesus, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Então, a partir do momento que nós confessamos a Jesus, nós somos filhos de Deus, porque através dele é que nós chegamos a ser filhos do nosso Deus, né? A todos que creram em Jesus. Então, não é para qualquer um, né? É para aqueles que creram. E nós cremos. Nós também somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E o que isso vem nos dizer? Lá na palavra do Senhor, em Romanos 8:16 e 17 também, diz o seguinte: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos para que com ele sejamos glorificados.
Então, essa palavra ela é tremenda, porque nós também agora, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor, nós passamos a ser herdeiros e co-herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mas também a partir do novo nascimento, nós somos participantes da natureza do Senhor, pelos quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E lá em 2 Pedro 1,4 diz isso. Então nós somos agora participantes da natureza de Cristo. E aí nós também temos, porque somos gerados de novo de semente divina. Lá em 1 Pedro 1, versículo 23, vamos anotando. Sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. E por último, que permanece em nós. Lá em 1 João 3,9, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, a partir do novo nascimento, tudo isso acontece em nossas vidas. O nosso espírito ele é transformado. Mas, no entanto, por essa razão, nós nos tornamos a habitação de Deus. Nós somos como uma casa, né? Uma casa onde o Espírito Santo do Senhor habita, que somos nós, né? O templo de Deus. E isso nós temos que levar para as nossas crianças, sempre que nós estivermos falando com elas. Elas têm que entender que elas são templo do Espírito Santo, que o espírito delas agora está ligado ao Senhor a partir do momento que elas aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Tem que haver uma transformação, né? Nós somos santuários vivos do Senhor, transportando o próprio Deus, né? O próprio Deus, que é o Espírito Santo em nós. Mas aí a gente vai falar agora dessa restauração que a gente tem que ter, porque o nosso espírito agora, ele aceitou a Jesus e agora ele está ligado a Deus. Mas a nossa alma, ela possui marcas, infinitas marcas, da nossa vivência, das nossas emoções, do nosso querer, do nosso executar, porque primeiro nasce em nossos corações ou em nossa mente o pecado. E isso a gente ensina sempre para as nossas crianças. Que o pecado ele nasce às vezes no coração, ele nasce na mente, e a partir do momento que nós praticamos, nós pecamos contra o nosso Senhor. E muitas vezes nós não precisamos nem praticar, mas às vezes em pensamento, né? Porque nós sabemos que a palavra de Deus, que muitas situações em que você pensa, né? Você já pecou, né? Como o caso de você cobiçar uma mulher ou um homem, né? O Senhor já disse que já pecou. Quando ele desejou no pensamento, ele já pecou. Então, agora nós precisamos dessa transformação da alma. E a alma é como se fosse... Nós precisamos restaurar os muros, né, em volta de nós. Nós precisamos de proteção. É como se tudo, nessa passagem de Neemias, que a gente pode verificar, os muros e as portas, eles estavam destruídos, né? Não havia porta, porque as portas estavam todas queimadas, né? O muro estava destruído. Então, após a regeneração que a gente teve do Espírito, nós estamos prontos para o próximo passo. Então, como a gente estava falando que o homem é tridimensional, então, primeiro, o Espírito aceitou a Jesus. Segundo, a nossa alma. Ele é a palavra... E como que a gente vai transformar a nossa alma? A palavra do Senhor, ela restaura a nossa alma. É somente através dela que nós conseguimos renovar a nossa mente, o nosso entendimento para aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. E aí, o terceiro, né, porque são tridimensional, que é o nosso corpo, nós disciplinamos a nossa carne e sujeitando ela ao nosso espírito, que foi recriado pelo Espírito Santo de Deus. Levando os nossos membros, né, todos os nossos membros, a serem instrumentos de justiça e não mais do pecado. Mas essa transformação, ela não ocorre da noite para o dia, meus irmãos. Nós não conseguimos ser transformados da noite para o dia. Ela requer tempo e trabalho. Nós precisamos trabalhar. Não é do dia para a noite que eu vou ser santa, que eu vou ser uma pessoa transformada, que a minha alma vai estar bem ligada ao meu espírito, daquele jeito que agrada ao Senhor. Mas nós precisamos dedicar tempo.
orando, lendo a Bíblia, e isso a gente ensina para as nossas crianças, mas muitas vezes nós não praticamos. Às vezes nós temos vivido de aparência, às vezes o nosso corpo exterior, ele tá tudo certo, as pessoas olham, te veem lá dentro da igreja, trabalhando, fazendo tanta coisa, e parece que, nossa, aquela pessoa realmente é de Deus, ela tá nascida de novo, ela nasceu de novo, ela realmente viveu um novo nascimento. Mas muitas vezes é só a casca. Nós temos vivido de aparências. Às vezes, pessoas, a gente, né, no geral, todo mundo ingressa no ministério infantil porque é a onda do momento. Porque às vezes nós seguimos pessoas que o Senhor soprou o nome delas por aí. E nós pensamos, nossa, talvez eu queria ser igual, eu queria estar nesse lugar, nessa posição. Aí nós pecamos quando nós pensamos isso, porque tudo não é sobre nós, é sobre Jesus, é sobre o nosso Deus. E quando nós colocamos nós na primeira posição, nós já estamos pecando, já estamos longe da presença do Senhor há muito tempo e nós não percebemos. Porque nós somos uma carta que o mundo está lendo. Sim, eu e você somos uma carta que o mundo está lendo. Às vezes pode ser que algumas cartas parece que está tudo certo, né? Como eu acabei de dizer. Parece que é muito linda aquela carta. Nossa, é realmente. Mas se alguém às vezes vai chegar perto, vai conviver, ele vai ver que não é daquela forma. E aí ele vai falar assim, mas que Deus é esse? Que essa pessoa serve e que ela faz isso, que ela mente, que ela compra e não paga. Que Deus é esse que ela está servindo? E aí essa pessoa não vai querer esse mesmo Deus que você serve. Ela não vai querer, ela vai querer sair para longe. Nós estaremos evangelizando com as nossas vidas. Então a nossa alma, ela precisa ser transformada para que a gente reflita a imagem de Jesus. Essa carta que o mundo está lendo, essa carta, ela tem que ter a marca de Cristo. Ela tem que ter a marca de Cristo. Nós somos como um perfume. Desculpa, ficou longe ali. A nossa vida é como se fosse esse frasco de perfume, né? Essa é a casca, é linda. Nossa, que embalagem bonita é essa. Uma embalagem tão perfeita. As pessoas vão achar isso da gente, né? Vão ver a gente sempre na igreja, trabalhando, fazendo tanta coisa. Mas nós precisamos saber qual é a essência desse perfume. Porque existem perfumes que têm bons odores, outros nem tanto. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser o bom perfume de Cristo. E as pessoas estão olhando para nós. A todo momento existe alguém olhando para você. Às vezes na hora que você vai furar uma fila, às vezes no momento que você está gritando com seu filho, o seu vizinho está lá escutando. Em todos os infinitos momentos tem alguém te observando. E mesmo que você faça coisas escondidas, onde ninguém vê, o nosso Deus vê. E é Ele que naquele dia vai te julgar. Vai julgar a mim e vai julgar a você. Vai julgar a intenção do meu e do seu coração. Então, como um perfume, nós precisamos exalar o bom cheiro de Cristo. E como que nós fazemos isso? Exatamente, transformando a nossa alma, buscando essa transformação diária. Aqui nós falamos da questão da transformação da alma, a questão que eu falei que não é da noite para o dia, que você precisa gastar tempo, você precisa gastar muito trabalho, é difícil, porque é difícil a gente dominar os nossos sentimentos, é difícil a gente controlar a nossa mente por tantas vezes, você pensa, você sente coisas que não agradam o coração do Senhor, porque infelizmente nós somos falhos, nós somos pecadores ainda, nós não alcançamos a perfeição, mas nós precisamos ser transformados. Nós precisamos buscar essa transformação. E através da ajuda do Espírito Santo é que nós conseguimos. Ele está aqui para nos ajudar. Mas nós não podemos cruzar os nossos braços e esperar que o Espírito Santo faça tudo por nós. Nós precisamos fazer a nossa parte, de mortificar o nosso eu todos os dias, né? Nós precisamos fazer a nossa parte, porque não é isso que a gente
acha que, o meu querer, mas eu sou assim. Muita gente tem síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não. Se nós nascemos de novo, se nós nascemos, o nosso espírito agora é um novo espírito que foi recriado pelo Espírito Santo de Deus, nós temos que ser uma nova alma também. E nós precisamos exalar esse bom perfume. E o Espírito Santo, ele vai nos dar discernimento, porque às vezes você acha assim, mas isso que eu faço tá tudo bem, tá tudo certo. Às vezes você é egoísta em tantas coisas, tem sentimentos tão ruins que não provém do Senhor, mas que você acha que tudo bem, que são pequenininhos, aquela coisa que a gente costuma achar, a gente sabe que não existe pecadinho e pecadão, nós sabemos. Mas nós começamos mas isso aqui, esse meu pecado, ele é menos grave do que o do irmão. Mas o Espírito Santo, ele incomoda os nossos corações. Cada vez que você se aproxima mais dele, ele vai incomodando o seu coração. E você vai percebendo que você precisa dessa mudança, dessa restauração, né? Porque a palavra do Senhor, como eu até, acho que eu não falei antes, né? Mas lá em 1 João 4,4, o Espírito Santo, ele vai nos dar discernimento, que ele fala, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, quem está em nós? O Espírito Santo. Então ele é muito maior do que Satanás, que vai ficar lançando dardos inflamados na nossa vida. Ele é muito maior do que aquela tentação que chega para você. Muito maior. Porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Está lá em Romanos 8,37. Então, nós precisamos colocar mãos à obra, com a ajuda do Espírito Santo. Eu quero ler três trechos, que a gente, lendo Neemias, a gente percebe que ocorreu. Neemias, ele fez um pedido ousado ao rei e ele foi atendido. Porque ele orou ao Senhor, ele buscou o Senhor. Ele fez um levantamento da situação da cidade. A cidade, depois que ele chegou em Jerusalém, ele saiu à noite sem falar para ninguém. E ele circulou a cidade, andou pela cidade para verificar qual era o estrago. Ele foi verificar como estava a situação daqueles muros, porque a situação era crítica. Mas ele foi lá e ele olhou. E ele lembrou o povo da realidade dos danos que tinha naquela cidade, porque ela estava destruída. E ele convocou o povo a empreender a obra de restauração. Então, Neemias, ele não realiza a obra sozinho. Ele não realiza a obra sozinho. Ele convoca o povo. Da mesma forma que o Espírito Santo não vai realizar a obra sozinho em nós. Nós precisamos também nos levantar como povo de Deus, para que a nossa vida seja verdadeiramente um reflexo do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Né? Então, nós devemos ouvir a voz do Espírito Santo sempre que ele nos direcionar, porque muitas vezes nós ouvimos, mas nós somos teimosos. Tem jovens, adolescentes, até adultos, que às vezes se encantam, às vezes com um rapaz, com um homem, com uma mulher, e acha que aquilo é de Deus, né? Na verdade é a vontade dele, mas ele não orou, ele não buscou. E às vezes muitas vezes nós queremos tantas coisas, às vezes queremos coisas para nossa casa, queremos coisas para o nosso ministério, mas nós não oramos. E falamos assim, é para Deus, tá tudo ótimo, mas você não avaliou como Neemias, olhou a situação como um todo. Às vezes você estava endividado e você entrou em mais dívidas em nome da palavra do Senhor, mas na verdade era algo que você queria, mas que você não buscou em Deus. Porque uma vez eu ouvi, e isso me marcou muito, que o principal instrumento que o Senhor deseja usar é eu e é você, né? Às vezes nós nos preocupamos com os recursos visuais, porque realmente é maravilhoso, né? Quando a gente vai ministrar e tem recursos, mas o principal recurso que o Senhor quer usar sou eu e é você. Então nós não podemos colocar isso como prioridade na nossa vida. Nós precisamos estar preocupados, como Neemias, fazendo o levantamento da situação para verificar se isso realmente é o que o Senhor deseja de nós. A partir do momento que nós entendermos, ouvirmos a voz do Espírito Santo nos dizer que então vai, porque ele mandou, porque ele pediu que você fosse. E nenhum material foi desperdiçado nessa construção. Olha, Neemias foi e olhou tudo que tinha, os tijolos, aquilo que estava sujo, eles tiraram toda a sujeira e eles não desperdiçaram nenhum material.
Aquele material foi todo utilizado na reconstrução dos muros. E assim o Espírito Santo, ele também utiliza muita coisa nos nossos dons, nos nossos talentos, as coisas que a gente tem de melhor na reconstrução da nossa personalidade. Nós precisamos ser moldados, sim, mas ele utiliza muito do que nós somos nessa reconstrução, né? Então, às vezes, você tem lindos dons que você não tem utilizado e que você precisa dar ouvidos à voz do Espírito Santo, que às vezes ele fala, vai, faz, você consegue. Muitas vezes a gente fala, olha, eu não dou conta de fazer isso, mas você não tentou, você não buscou aquele que nos dá, a tia Marcinha sempre fala da criatividade, aquele que é o dono da criatividade. Ele nos dá estratégias para tudo que nós precisamos, mas nós precisamos buscar nele. E assim, vou abrir aqui agora, nós temos alguns tópicos que eu queria colocar com relação à cidade. Então, os muros, quando eles estão frágeis, como estava aquela cidade, Jerusalém estava frágil, ela não tinha condições, se viesse o inimigo, de se defender, porque os muros dela estavam destruídos, as suas portas estavam destruídas, tudo estava por terra, as portas queimadas, muros destruídos. E como uma cidade pode ser fortificada assim? Ela não pode. Aquele povo estava desmoralizado. Então Neemias veio para poder reconstruir, né? E ele se dispôs, não era um trabalho fácil, mas para reconstruir os muros, para que aquela cidade agora pudesse ser uma cidade protegida, né? Fortificada. Então, Satanás, ele não tem acesso ao nosso espírito. Ele não pode ter o acesso ao nosso espírito porque ele foi recriado. Mas ele tem acesso à nossa alma e ao nosso corpo quando nós damos as brechas. Então, é como se fossem esses muros que estão todos arruinados, todos ao chão. Às vezes nós não estamos com os muros todos ao chão. Às vezes o muro está até com o tamanho ideal, mas existem algumas brechas no muro que a gente não tampou. E quando tem essas brechas, o inimigo ele aproveita e ele entra para arrebentar com as nossas vidas, porque nós vemos tantas pessoas que estavam dentro da igreja, que era uma bênção, aparentemente era uma bênção, e que de repente elas saem do caminho do Senhor. É porque em algum momento esse muro dela, embora parecia que estava totalmente levantado, fortificado mesmo, com as torres, tudo certo, em algum momento ela deu uma brecha para o inimigo entrar, né? E aí, a partir de quando o inimigo entra, ele simplesmente faz um vendaval em nossas vidas. Então, nós precisamos vigiar. E aqui, no livro de Neemias, nós vemos várias figuras importantes do livro. Jerusalém, a cidade que recebeu o nome de Deus, né? Que Deus habitou nela. Na verdade, era o povo escolhido de Deus. As pessoas que ele escolheu estavam lá em Jerusalém, né? Deus também nos escolheu. Nós somos escolhidos do Senhor. Portanto, nós temos que cuidar da nossa cidade. Nós temos que cuidar para que nada venha atrapalhar a nossa conexão com Jesus. Por muito tempo o povo de Jerusalém, ele viveu afastado do Senhor, tanto é que eles foram para o exílio, né? E esse retorno foi difícil, porque estava tudo acabado, estava tudo destruído, mas porque o povo foi desobediente. O povo não estava compromissado com os mandamentos, com a palavra do Senhor. Nós vivemos tempos semelhantes hoje, que as pessoas têm vivido dentro da igreja, mas não têm compromisso com a obra do Senhor. Nós falamos muito de avivamento, queremos avivamento, mas os principais e os maiores avivamentos, eles ocorreram em períodos que as pessoas estavam sedentas por levar a palavra de Deus às almas que pereciam. E hoje nós parecemos ter sede, mas nós não vamos atrás dessas almas, nós ficamos paralisados. Não sei se por medo ou se por comodismo, mas nós temos ficado. Então, por que tarda o avivamento? Porque nós não nos movimentamos. O avivamento ele ocorre a partir do instante em que eu e você nos colocamos na posição e dizemos ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E nós precisamos. Nós fizemos há poucos dias um evangelismo aqui num bairro um pouco carente da cidade.
E nós fizemos um evangelismo para um culto infantil. E, meus irmãos, o que nós percebemos de pessoas, de pais, mães, despreocupados com seus filhos, bebendo na porta da rua, onde as crianças ficavam ao lado, fumando narguile, aquela... todo mundo conhece, eu acho, com as crianças do lado, crianças soltas na rua, sem o acompanhamento de pais. Inclusive, à noite, acho que umas 12 crianças foram ao nosso culto e foi uma bênção, mas elas foram desacompanhadas. Crianças um pouquinho maiores, tamanho de 10 anos, 9, levando as crianças... Ixi, minha bateria tá acabando. Levando as outras crianças pequenininhas, de 2 anos, de 3 anos. Então, nós vemos que a nossa população, que as pessoas, elas estão simplesmente longe dos caminhos do Senhor e o que eu e você estamos fazendo. Então, nós precisamos cuidar dessa Jerusalém, nós precisamos cuidar para que mais vidas sejam alcançadas, para que elas alcancem essa nova Jerusalém, né? E nós sabemos que a nossa morada, ela não é aqui, ela é lá no céu, com o Senhor, na Nova Jerusalém. Nós precisamos que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Nós precisamos nos levantar. E segundo, na cidade foi construído um templo, um lugar de adoração, que, dada a sua importância, devia ser protegido. Então, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós, eu e você, nós precisamos guardar o nosso templo. Sabe, tudo aquilo que você sabe que te afasta da presença do Senhor, abandonar. Às vezes é tão difícil, às vezes nós pegamos um celular, entramos na rede social e quando a gente vê, passou horas. E você às vezes não tem disposição para orar, para dobrar os seus joelhos e ler a palavra, porque é através dela que você vai renovar o seu entendimento, renovar, transformar a sua mente. É através dela. Porque o Santo Espírito, ele trabalha ao nosso favor. O Espírito Santo de Deus, que muitas vezes a gente viu na palavra do Senhor assumindo a forma corpórea de uma pomba, ele está preocupado comigo e com você. Ele deseja que a gente seja transformado verdadeiramente. Ele deseja que a obra se complete em nós. Mas para isso nós precisamos nos movimentar com a ajuda do Espírito Santo. E terceiro, e assim é pelo novo nascimento. Nós só conseguimos isso quando a gente passa verdadeiramente pelo novo nascimento, né? Ser guiado pelo Espírito Santo, dessa condição. Terceiro, os muros em volta da cidade. Esses muros, eles falam do que é visível, né? Do que a gente pode ver, do que é do externo, do que a gente vê, que às vezes é o nosso corpo, que também é templo do Espírito Santo. Então, esses muros, eles tinham que estar fortificados. Se eles tivessem, como eu disse, as brechas, qualquer coisa passaria por ele. E assim, Satanás, quando nós damos pequenas brechas, ele entra em nossas vidas e faz um estrago muito grande. Então, esses muros, eles falam do que é visível, do nosso, da aparência, do que nós vivemos, do que nós estamos aparentando para as pessoas. Porque muitas vezes, alguns, eles têm uma aparência de piedade, de bondade, tudo muito bom. Mas existem outros que as pessoas olham e já falam assim, vixe, aquele lá é crente. Porque ele não dá exemplo algum. Porque a vida dele não expressa Cristo. Ele, de forma alguma, está exalando o bom perfume de Cristo. As pessoas têm... às vezes vão correr da igreja que ele está. Porque se todos os crentes daquela igreja forem daquela forma, eles ficam horrorizados. E em quarto, as portas. As portas, elas falam da decisão da nossa alma, da nossa vontade, das nossas escolhas, porque às vezes existem alguns momentos que nós precisamos fechar as portas. Em outros momentos, quando Jesus quer entrar, nós precisamos abrir as portas, porque Jesus, ele precisa fazer morada dentro de nós. Em alguns momentos, a gente tem que entender que algumas coisas têm que sair por essa porta.
Em outros momentos, outras coisas têm que entrar. Porque existem coisas que realmente da nossa vida diária que não agradam ao Senhor e nós temos que fazer com que elas saiam. Que elas saiam pela porta. Nós vamos abrir a porta para mandar para fora. E quando algumas coisas que a gente não tem, algumas atitudes, algumas sentimentos que você ainda não tem. Porque muitas vezes nós dizemos amar, nós amamos a Deus sobre todas as coisas, mas nós não amamos o próximo, porque o próximo me magoou, ele me entristeceu. E aí nós abrimos a porta da nossa alma, não sei se vai dar para ver, acho que não dá, eu vou ler. Nós abrimos a porta da nossa alma para insegurança. Ficamos inseguros a todo tipo de coisas que vai acontecer. Você fica insegura, você fica ansiosa, porque você não sabe. Muitas pessoas têm ficado atordoadas, muito preocupadas, a ponto de não querer ir na igreja, porque tem um vírus por aí. E nós precisamos entender que a nossa vida, ela não é aqui. Aqui é passagem, nós estamos aqui somente de passagem. Vai chegar um dia que a gente vai para a glória. A gente vai para a glória. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Talvez Jesus volte hoje, talvez ele volte amanhã. Mas nós não precisamos, assim, nós precisamos nos cuidar, porque nós precisamos ser obedientes. Mas nós precisamos, acima de tudo, crer que o nosso Deus sabe de todas as coisas. Ele está no controle de tudo. E se alguém tiver que morrer e perecer nessa vida, se nós estamos verdadeiramente ligados a Deus e a Cristo, nós sabemos que nós iremos para um lugar de glória, que nós estaremos com o Senhor naquele grande dia, e assim que a gente morrer, se morrer aqui nessa terra, mas nós precisamos mudar as nossas vidas, transformar, abrir as portas para as coisas boas entrarem e fechar as portas para que elas ruins não entrem. A ansiedade, a insegurança, o medo, a mágoa, como eu acabei de falar, às vezes nós ficamos guardando tantas mágoas em nossos corações. Como que nós vamos participar da ceia? Porque a palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo. Então não é o outro que vai examinar, não é o pastor que vai me examinar, quem vai me examinar sou eu mesma. Eu tô com raiva do meu irmão, eu não aguento olhar para a cara dele porque ele fez alguma coisa ruim comigo, e eu tô tomando ceia. Eu tô pecando, eu tô em pecado e eu tô participando da ceia do Senhor. Então nós precisamos transformar as nossas mentes, mas para isso nós precisamos buscar na palavra de Deus, que não há outro lugar. Às vezes nós estamos cheios de frustrações porque desejamos tantas coisas que não acontecem em nossas vidas, e a gente não entende, a gente não compreende por que que tá sendo daquela forma, por que que tá sendo assim, mas eu não queria assim, mas é o que Deus quis. O propósito do Senhor está muito além do que eu penso, do que você pensa, que os pensamentos dele são infinitamente maiores do que os nossos. E às vezes nós nos frustramos por coisas que não cabem a nós resolver ou decidir, porque às vezes queremos agir na força do nosso braço. Como eu disse, nós não buscamos no Senhor, queremos resolver tudo, e quando não dá certo, nós nos frustramos. Às vezes as críticas, porque quando você trabalha dentro até de algum ministério, existem pessoas que vão criticar tudo que você fizer, porque são pessoas negativas. Infelizmente, dentro da igreja também tem isso. E às vezes a gente sofre com isso, porque assim, o fulano falou isso, aí o Beltrano não gostou. Mas você tem que saber qual foi o propósito do seu coração ao fazer aquilo. Se você fez de todo o coração para o Senhor, Ele vai receber, Ele vai te honrar. Ele vai te honrar em todo momento. Mesmo que A, B ou C esteja falando o contrário, Ele vai honrar você. Às vezes a inveja, às vezes olhamos para o outro, achamos que a grama do vizinho é mais verde, né? Isso acontece muito. Nós não sabemos as lutas que a pessoa teve para chegar onde ela está, o que ela teve que abrir mão para chegar onde ela está. Mas às vezes desejamos aquilo que ela tem. Então a inveja brota em nossos corações. Às vezes a depressão assola a vida dos nossos irmãos, de cada um de nós. E nós ficamos assim sem ação. E isso tem acontecido no meio cristão com muita frequência. Isso não significa que você não tem Deus, mas que você precisa se chegar mais perto dele para que ele te segure nos braços, para que ele te carregue e para que ele esteja com você. E por muitas vezes a opressão do inimigo, porque ele aproveita as brechas das nossas vidas, os nossos muros, para poder nos oprimir.
Mas nós precisamos fechar as nossas portas para todas essas coisas que nos afastam do Senhor, que faz os nossos caminhos serem mais difíceis. Então, para ir finalizando, não, ainda temos as torres do muro. Essas torres do muro aqui ficavam soldados que vigiavam quando vinha alguém trazer boas novas ou quando vinha ataque inimigo. E nós precisamos, isso aqui fala de vigilância, nós precisamos estar vigilantes. Às vezes existem algumas pequenas ofertas que vêm disfarçadas de coisa boa. Nós precisamos estar atentos, porque pode ser só uma armadilha do inimigo para a sua vida, para que você caia, para que você não tenha mais como sair daquela situação. Então nós precisamos fortificar também as nossas torres e estarmos vigilantes para poder verificar tudo que o inimigo coloca para nós. A Vanusa disse que está assistindo aqui de Pimenta Bueno, Rondônia. Que bênção, Vanusa. Deus abençoe você por estar aqui conosco. E a sexta, as fontes que existiam na cidade. Elas falam do material usado para apagar as fontes incendiárias, porque geralmente naquela época se colocava em algumas flechas um material inflamável com fogo e atirava para queimar as portas, porque nós vimos que as portas de Jerusalém estavam todas queimadas. E quando você tem uma fonte próxima a uma porta, ela muitas vezes ela vai fazer com que aquela flecha, passando pela água, ela não tenha aquele poder de destruição que teria normalmente, né? Se não tivesse uma fonte de água. E isso aqui está falando, meus irmãos, da palavra do Senhor, que nós precisamos nos mergulhar na palavra do Senhor, para quando o inimigo lançar aqueles dardos inflamados para nossas vidas, nós vamos estar fortificados, nós vamos estar lavados com essa água e essas flechas não terão poder sobre as nossas vidas. Então, eu convido a cada um de nós precisamos fortalecer os nossos muros. Esses muros e colocar as portas, sabe aquelas portas que estavam queimadas? Nós precisamos colocar novamente as portas nos seus devidos lugares e buscar que o Espírito Santo nos transforme, para que a gente seja uma casa que verdadeiramente tem a presença de Deus. Eu não sei se vocês estão vendo. O Espírito Santo de Jesus deve estar dentro de nós. A nossa casa, a nossa aparência, ela tem que ser de alguém sim que foi transformado. Mas o nosso interior, a nossa alma, ela precisa ser transformada. E é só a palavra de Deus, a busca constante pelo Espírito Santo através da palavra, da oração, do jejum, porque muitas vezes nós temos tanta dificuldade em jejuar, tantas pessoas que tentam e que acham difícil. Algumas, eu sei que tem problemas de saúde, mas outras. Então nós precisamos mortificar essa nossa carne, para que nós consigamos alcançar tudo isso que a gente falou. Um espírito transformado, uma alma transformada. E, consequentemente, o nosso ser, a nossa matéria, o nosso corpo físico também transformado. Então, as 3 áreas das nossas vidas serão diferentes. As pessoas vão olhar para mim, para você, e elas vão ver que nós fomos verdadeiramente mudados, né? Que aquelas estratégias do inimigo para nós não deu certo. Então, após essa obra da restauração, da regeneração do espírito, nós estamos prontos para o próximo passo, que é buscar a regeneração, a restauração dos muros, que é a nossa alma, que é o nosso corpo, né? Para que o santuário seja protegido, né? Em outras palavras, a restauração da nossa personalidade. Então, a nossa personalidade não tem que ser a minha, a da Nívia, não tem que ser a da Gisele, a da Aline, a da Vanusa, da tia Cleide, não tem que ser de nenhum de nós. A nossa personalidade, ela tem que estar refletindo Cristo. Nós temos que expressar a presença do Senhor que está em nós, o Espírito Santo que está em nós. Quando nós não fazemos isso, quando nós não vivemos assim, as pessoas vão olhar e vão ver que não há transformação, que Jesus não faz mudanças. Eles vão achar isso, embora a gente saiba que Jesus transforma e que o Espírito Santo, quando nós damos lugar a Ele é o Espírito Santo que nos consola, porque Ele é o Consolador.
Ele é o Espírito sarador, porque ele sara todas as feridas da sua alma. Todas as feridas, as marcas, as cicatrizes do passado, tudo que você viveu, que foi tão ruim para você. Às vezes na sua infância você passou por abuso, você passou por abuso físico, abuso sexual. E às vezes isso ficou marcado na sua alma. E o Espírito Santo, esse Espírito Santo maravilhoso, ele quer sarar a sua alma. Ele quer consolar você. Ele quer que você tenha vida eterna, que você possa chegar a conquistar, a estar lá com Jesus, a estar com Deus na Nova Jerusalém, mas para isso você tem que se entregar a Ele, porque não é por nós, não é de nós que vem, não é os nossos esforços. Mas quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, Ele nos conduz pelo caminho que nós devemos seguir, que é estar com Cristo. O Espírito Santo, ele é regenerador, ele regenera tudo que tinha se perdido, ele regenera. Como os muros foram reconstruídos, ele regenera a nossa alma. Tudo aquilo que foi perdido por conta de traumas do passado, ele regenera. O Espírito Santo, ele é restaurador. Como a gente viu que os muros foram restaurados, ele restaura, ele faz tudo novo em nossas vidas. E ele é santificador, porque através do Espírito Santo nós seremos santificados. Através do Espírito Santo, a nossa alma será santificada. E aí nós seremos aquele homem tridimensional que tem um espírito, que é um espírito que possui uma alma e que vive em um corpo, mas os três expressaram a glória de Deus, expressaram a presença do Espírito Santo dentro de você. Porque o Senhor, ele escreveu o nosso nome. Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Tá dando para ver? Ele escreveu o meu nome e o seu nome no livro da vida. Mas nós precisamos estar prontos e preparados para quando ele nos chamar. Nós precisamos ser aquela carta que o mundo deseja ler, aquela carta que o Senhor se agrada. Nós precisamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. E precisamos buscar transformação. Como um dia Neemias quis reconstruir aqueles muros e ele, com a ajuda de Deus, ele levantou os muros e ele juntamente com o povo, eles ergueram, reconstruíram, colocaram cada porta no seu lugar. Nós também precisamos colocar na nossa alma a proteção necessária para resistirmos à investida do inimigo, colocar as torres bem altas, estarmos vigilantes para todas as ciladas que o inimigo colocar em nossas vidas. Ter as fontes, ter as portas todas restauradas e fechadas, porque só vai abrir a hora que você quiser. Você não vai abrir para aquela proposta indecente que você recebeu, para aquela cantada que você recebeu no WhatsApp. Você não vai abrir a sua porta. Você é uma pessoa casada, você vai ignorar, você não vai responder, porque a sua porta está fechada e agora só vai entrar quem você quiser. E vai sair tudo aquilo que não agrada ao Senhor, que está na sua vida. Tudo aquilo vai sair. Mas nós precisamos, como Neemias, reconstruir os muros da nossa alma. Reconstruir os muros, fortificar a nossa cidade, fortificar a nossa Jerusalém. Nós precisamos estar atentos a tudo que o Senhor está falando nos últimos dias, porque Ele tem falado muito. E às vezes nós não temos percebido, nós ficamos desapercebidos. Nós estamos... Neemias poderia muito bem ter ficado lá, lá na Pérsia como copeiro, porque era conveniente para ele, era confortável. E às vezes nós estamos em nossas casas confortáveis, esperando que alguma coisa aconteça. Mas nós não estamos agindo. Enquanto isso, pessoas estão perecendo. A partir do momento que nós reconstruímos o muro da nossa alma, nós conseguiremos ir atrás daqueles que estão perdidos, porque nós já temos a transformação dentro de nós. O Espírito Santo já nos transformou e agora nós estamos trabalhando na restauração da nossa alma, porque completo nós não vamos ficar. Santificados por inteiro nós não conseguiremos, porque a obra completa ela será no dia em que Jesus voltar, porque
A palavra do Senhor diz que todos pecaram e nós ainda temos pecados todos os dias, mesmo buscando sermos diferentes. Mas nós precisamos dar o primeiro passo, porque o Espírito Santo vai completar a obra em nós. Mas nós precisamos dar esse primeiro passo e precisamos com urgência, porque os dias são maus. As pessoas lá fora estão perecendo, sem uma palavra, sem ouvir falar de Jesus. O que eu e você estamos fazendo? Então nós precisamos reconstruir os nossos muros, fortificar a nossa cidade, restaurar tudo o que é necessário para que a gente possa viver o novo de Deus, para que como o povo de Jerusalém que voltou do exílio e que teve que reconstruir tudo, porque tudo havia se perdido, para que como eles nós possamos realmente olhar para as nossas cidades, para o nosso muro e verificar que está tudo restaurado, está tudo pronto. Nós precisamos ter fé, orar e colocar nas mãos do Senhor. E assim tudo vai dar certo. Então essa é a palavra que eu trouxe para vocês nessa noite. Essa restauração da nossa personalidade, ela começa através da nossa alma. O Espírito Santo, a partir do momento que você teve um novo nascimento, ele já está dentro de você. E ele começa a trabalhar, mas você precisa se movimentar. Os braços cruzados não vai resolver nada. Você pedir para o irmão orar para você, não vai adiantar. O irmão pode até orar por você, mas se você tem orado, qual tem sido a sua postura diante disso? Você quer que as pessoas orem, quer que o Espírito Santo trabalhe, mas o que você tem feito para que essa mudança ocorra? Porque, como eu disse, é necessário muito trabalho, muito esforço para que haja uma restauração da nossa alma, da nossa personalidade, para que nos transformemos em alguém que exala o bom perfume de Cristo, que a nossa vida seja a expressão da presença do Senhor em nós. Então nós vamos orar agora e vamos pedir que o Espírito Santo esteja moldando o nosso caráter, a nossa personalidade, restaurando a nossa alma, para que sejamos pessoas segundo o coração do Senhor, homens e mulheres segundo o coração do Senhor. Que o Senhor abençoe a sua vida grandemente, ricamente, e que nós possamos estar cada dia mais buscando um avivamento que vai trazer muitas almas para dentro das nossas igrejas. E essas pessoas irão conosco morar na Nova Jerusalém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe tia Cleide. Deixa eu ver se teve mais alguém que eu não falei oi. Raquel. Adriano, meu esposo. Deus abençoe. Vanusa, já falei. Gisele. Que Deus abençoe a Paulinha. Que Deus abençoe tia Paulinha. Deus abençoe a cada um de vocês que estiveram aqui conosco. E que nós possamos verdadeiramente estar preocupados em restaurar os muros, fechar as nossas portas, para que o inimigo não encontre lugar em nossas vidas. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tua palavra que transforma, que restaura, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja derramando o teu Santo Espírito sobre nós. Que o Senhor esteja transformando as nossas almas, que sejamos restaurados, Pai. Que sejamos novas criaturas em Cristo Jesus, que verdadeiramente possamos expressar a tua presença, que possamos, ó Pai, refletir o brilho do teu Espírito Santo que habita em nós. Pai, tira de nós tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que nos faz distantes de Ti, tudo aquilo que faz com que as pessoas olhem para nós e não percebam a Tua presença em nós, Senhor. Tira todas as coisas que Te desagradam e que sejamos homens e mulheres segundo o coração do Senhor. Que possamos exalar o bom perfume de Cristo para a honra e para a glória do Teu santo nome. É no nome de Jesus é que nós oramos. Pai, abençoe a vida de cada pessoa que assistiu essa live. Abençoe as nossas vidas. Que nós possamos marchar como um exército forte, ó Pai, em busca de alcançar almas para o Senhor. Que a semente seja plantada todos os dias e que o Teu Santo Espírito a faça germinar. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Fica com Deus.